Um Curso em Milagres é um livro de autoestudo que propõe um sistema de pensamento espiritual. Foi escrito por Helen Schucman entre 1965 e 1972, com o apoio de William Thetford. É aquela questão, nós estamos adormecidos, nós estamos sonhando, nós estamos vivendo, né, num mundo uma de projeção, ilusões. Isso, numa projeção. Mundo de ilusões, no certo. mundo de ilusões. O nome de Jesus é o nome de alguém que foi um homem, mas viu a face de Cristo em todos os seus irmãos e se lembrou de Deus. Eu vou convidar você para pensar comigo agora. Vamos lá. Se o tempo não existe, presente, passado e futuro acontece ao mesmo tempo, porque é só o aqui e agora. Não existe essa linearidade que a gente imagina. Ela é vertical, é tudo aqui e agora. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, o passado, o presente e o futuro. Bem-vindo ao Podneias, o podcast onde o silêncio escuta e a palavra se transforma em caminho. Este é o segundo episódio da nossa série especial, A Outra Voz. Um espaço de escuta profunda, inspirado no livro Um Curso em Milagres. Se você ainda não assistiu ao primeiro episódio, já está publicado no canal e te convido a vivenciar essa jornada desde o início. Se esse conteúdo tocar você de alguma forma, aproveite agora para se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar essa experiência com quem busca sentido e expansão. Hoje, em A Outra Voz, caminhamos por um nome que ecoa há milênios: Jesus. Mas não o Jesus das religiões, nem a dos ídolos. Hoje queremos tocar o Cristo vivo que ele acessou, o que pode ser acessado por todos nós, segundo o que propõe Um Curso em Milagres. Vamos juntos atravessar esse símbolo com leveza e verdade. E para essa travessia, mais uma vez, recebo com profunda alegria a professora, escritora Rosângela Carvalho. Rosângela, muito bom tê-la aqui conosco para refletirmos juntos sobre a presença de Jesus como nosso irmão, mestre e espelho. Oi, Enéas. É sempre um grande prazer, né? Principalmente falar desse nosso irmão, desse nosso exemplo, né? Que foi Jesus. Maravilha, essa nossa grande referência. Professora Rosângela, vamos para a nossa primeira perguntinha aqui, o pontapé inicial, para depois Vossa Senhoria ficar à vontade para discorrer sobre esse tema maravilhoso que transcende, ok? Sim, sim. A primeira pergunta, o que o SEM, Um Curso em Milagres, quer dizer quando afirma que não há necessidade de ajuda para entrar no céu, pois nunca o deixamos. Como assim? Com a palavra. Sim, olha, essa pergunta, para eu responder, eu vou explicar exatamente, né, o que significa, o que é o céu, né, o reino de Deus, o paraíso, né, é o mundo criado por Deus, certo? Deus, ele criou o paraíso, o mundo dele. Deus é a fonte de tudo, correto? Perfeito. Deus é a causa de tudo. Deus é o início de tudo, certo? Então eu costumo dizer que Deus é tudo, porque
se antes dele não existia nada, também não tem nada depois dele. O que tem depois, que surgiu depois, entre aspas, dele, veio dele, certo? Perfeito. Perfeito, é lógica, é uma questão de lógica. Porque se não existe outra coisa, não tem onde tirar outra coisa. Ele engloba tudo, ele é tudo. Deus é tudo, é uma energia viva, uma energia de amor, certo? Bacana, corretíssimo. Ele nos criou, né? Assim, ele se estendeu o amor dele para nós, então fez a sua criação, que somos nós. Eu costumo dizer, Deus é uma consciência amorosa e o filho dele é a consciência crística, que nós chamamos de Cristo, tá? O que ele faz é eterno e imutável. Então, o que provém de Deus é eterno e imutável. Perfeito. Então, se ele nos criou nesse mundo do paraíso de forma eterna e imutável, então nós nunca deixamos esse paraíso, nós nunca deixamos esse reino dos céus. Então, como explica o que nós estamos aqui? É aquela questão, nós estamos adormecidos, nós estamos sonhando, nós estamos vivendo, né, num mundo de ilusões. Isso, numa projeção. Mundo de ilusões, no certo. mundo de ilusões. Nós estamos projetando, tá? Então, como eu já falei... Aquilo que é irreal, passageiro, exatamente, que não provém de Deus. Exatamente. É do nosso, sei lá, exatamente. Prossiga, egos, enfim. Isso. Na verdade, aqui, nós criamos, no caso, fazemos o nosso ego, que a gente se vê separado de Deus e separado uns dos outros. Então, essa separação é que é o problema de tudo. Nós nos vemos separados. Isso aconteceu a partir do momento em que nós, como criação de Deus e com o poder que Deus nos deu, porque Ele nos criou iguais a Ele, nós tivemos o pensamento do especialismo. O que é o especialismo? O que é o especialismo? Nós seríamos especiais, seres individuais, ego. Cada um teria um ego. Cada um seria separado um do outro. Então houve um desvio aí. Isso. Mas Deus não quer isso. E Deus disse não. Então a analogia que já fala que foi feito através de Adão e Eva, qual era o fruto proibido? Na verdade, foi isso. A criação pediu isso, mas Deus não concordou. Só que como nós temos o poder, entre aspas, porque Ele nos deu, a gente faz conforme a gente pensa. O nosso pensamento é capaz de criar ou projetar. No caso, perfeito. A gente cria quando é em conjunto com a vontade divina. Então, tudo que é em conjunto com a vontade divina é criado. Aí tá valendo. Tá valendo. E o que é feito é quando a gente faz por nossa vontade própria, sem estar de acordo com a vontade divina. E esse mundo, da forma como é, um mundo insano, de guerras, onde o ego prevalece, não é da vontade divina. Então, ele não existe na realidade, ele só é projetado por nós. Então, nós nunca saímos desse céu, desse paraíso. Perfeito, estou entendendo. A realidade é imutável. Se a realidade é imutável, então nós nunca deixamos. O que acontece é que nós estamos projetando, sonhando, imaginando. Então, basta que a gente transcenda o ego, né, e que a gente desperte para que nós retornemos para casa, que é onde nunca saímos. Então, nunca deixamos os céus. Nunca. Que fantástico. Como nós vamos fazer agora? Eu faço uma próxima pergunta. Você tem algum texto aí pra gente? Olha, fica a seu critério. Gostaria que bebesse uma aguinha aí também. Sempre é bom, né? Eu tenho um texto, né, que é do Curso em Milagres, que é a parte onde fala sobre Jesus Cristo, tá? Eu acho interessante ir lendo e a gente vai comentando e você vai fazendo as perguntas, né, conforme elas vão surgindo, tá? Maravilha, vamos lá. Olha, começa exatamente com a sua pergunta, né? Não há necessidade de ajuda para entrares no céu, pois nunca o deixaste. Mas há necessidade de ajuda além de ti mesmo, pois está cercado de falsas crenças sobre a
tua identidade, que apenas Deus estabeleceu na realidade. Então nós estamos equivocados. Exatamente o que você passou agora. Isso. Nós estamos equivocados com relação à nossa identidade, né? Nós não somos esse ego que nós criamos, né? Nós somos a criação divina, o Filho de Deus, tão perfeito quanto ele. A criação pelo ego é uma criação passageira, Isso. irreal, e contra a qual, assim que eu falo, a gente tem que, é o nosso objetivo, nossa luta, nosso... Sim, exatamente. Porque é uma criação que nós fizemos insana. Porque o ego cria a separação de uns dos outros, de Deus, e cria a raiva, o ódio, tudo que é de ruim vindo é projetado pelo ego. Tá? Maravilha. Então, ajudantes te são enviados de várias formas, embora sobre o altar todos sejam um. Quando fala embora sobre o altar todos sejam um, porque nós somos a consciência crística, o Cristo. Nós todos somos os filhos de Deus, que está imaginando separado, certo? Então, nesse altar, quer dizer, na realidade, nós somos um só, tá? Mas aqui, na nossa separaçãozinha, a gente está se ajudando um ao outro. Porque mesmo nesse mundo de sonhos, para que a gente possa sair dele, Deus deu caminhos para isso. Certo? E a gente acaba, como eu já disse, a gente usa o nosso corpo para comunicação, que é o que a gente está fazendo aqui. E essa comunicação é que vai trazendo de volta para o mundo real. No caso, Jesus, inclusive, ele incorporou, né? Nasceu nesse mundo de ilusões. Por quê? Porque ele precisava se comunicar. Ele precisava passar a comunicação. Ele usou o corpo para isso, para comunicação. Perfeito. Tá? Aproveitando o gancho, antes de continuar a leitura, eu tento encaixar uma pergunta aqui. O que significa dizer que Jesus viu a face de Cristo em todos os seus irmãos? Aproveitando o que você acabou de falar, esclarece um pouquinho mais. Sim. Como assim? Se nós somos o Cristo, todos nós somos a consciência crística. Perfeito. Todos nós somos iguais, entende? Aí Cristo... Jesus. Ele viu em cada um de nós a face de Cristo. Essa parte que é a parte que Deus criou em nós, que é o Cristo. A parte crística em cada um de nós, que todos nós temos. Perfeito. Tá? Quer continuar aqui? Que eu tenho um monte de perguntas. Não, umas 90 e poucas perguntas. Vamos lá. Eu vou ler mais um pedacinho, aí você Fique faz à vontade, mais uma você pergunta. que comanda aqui. Tá. Ajudantes, além de cada um, há um pensamento de Deus e isso nunca vai mudar. É que quando a gente parece que corta ali, como eu já disse. Se quiser voltar, fica à vontade, professora. Porque ele está falando dos ajudantes, né? Esse pensamento de Deus é o que está dentro da gente já gravado. Porque nós temos aquela intuição, aquela lembrança que lá no fundo. Sim. Que a gente só tem que recordar. Na nossa essência. Na nossa essência, isso mesmo, tá? Mas eles têm nomes que diferem temporariamente, pois o tempo necessita de símbolos, sendo irreal em si mesmo. Quer dizer, quando diz aqui, nós aqui, no ego, nós temos nomes diferentes, né? É como se a parte crística tivesse, né, cada um com nomes diferentes. E como nós aqui, mesmo estando no mundo das ilusões, nós também somos os professores de Deus. Nós também estamos aqui para ajudar os nossos irmãos a despertar, certo? Perfeito. Só que aqui cada um de nós tem um nome. Eu tenho o meu, você tem o seu. Assim, e Jesus teve o dele, certo? Certíssimo. Que é temporário, certo? Seus nomes são legião, quer dizer, um monte. Mas nós não iremos além dos nomes que o próprio curso emprega. Deus não ajuda porque ele não conhece nenhuma necessidade. Então, você fala, Deus não ajuda? Como Deus assim? não ajuda? Como assim? Ele não conhece nenhuma necessidade. O que ele criou perfeito. Perfeito. Ele já deu tudo pra Dá gente. Pra entender perfeitamente, professora. Ele já deu tudo pra gente. A gente só precisa encontrar o caminho de lembrar disso. Agora é conosco. A gente tem que lembrar disso. Porque ele já nos deu tudo. Tudo. Ele nos fez enquanto igual seres perfeitos,
criados... A imagem e semelhança dele. Só Só para isso, entender certinho. porque nós somos a imagem e semelhança dele e ele é perfeito, pura energia de amor. E se ele criou tudo, então, que falta? Nada. Digamos que estejamos com a faca, E o o quê? queijo e a marmelada nas mãos. Agora a gente só conscientização. precisa- isso, a gente só precisa lembrar, despertar. Né? Prossigamos. Mas ele, né, Deus, cria todos os ajudantes de seu filho enquanto este acredita que suas fantasias são verdadeiras. Enquanto a gente acreditar que esse mundo é verdadeiro, que existe morte, raiva, guerra, e que a gente está aqui sofrendo, e que a gente está separado uns dos outros, a gente precisa dessa ajuda. E Deus, então, nos envia ajudantes para nos tirar disso, certo? Bacana. Não que a gente precisa da ajuda real, porque na realidade não, mas a gente está precisando da ajuda para Para sair, despertar. para sair desse sonho, entendeu? Desse mundo de ilusões. Aproveitando novamente o gancho, pessoal, não perca o primeiro episódio. Estamos no segundo episódio dessa série especial A Outra Voz. No primeiro episódio, professora, a gente fala sobre o que seria o fim do mundo, fim do exatamente mundo. que estamos Exatamente. conversando, Que né? é o fim desse despertar. mundo. Isso, o fim desse mundo de ilusões, certo? Maravilha, prossigamos. Estou amando aqui. Vamos ficar o dia inteiro. Agradece a Deus por eles, pelos ajudantes enviados por Deus, pois eles te conduzirão ao lar. Conduzirão de volta, né? E um desses ajudantes foi Jesus, certo? Um deles, né? Certo? Não, eu preciso perguntar. Eu vou colocar o carro na frente dos bois, mas assim, a questão dos professores, né, citados aqui, são essas figuras aí, dos ajudantes que você está citando, ou já é outra história? Se for outra história, a gente aguarda no momento oportuno. Não, na verdade, existe aqueles ajudantes que marcaram mais, que marcou história, como no caso do Jesus. Uma referência histórica. Mas todos somos ajudantes, todos nós que estamos em busca do despertar, em busca do conhecimento e que estamos em busca de ajudar até o irmão também a despertar e a nós mesmos, né, que nós somos filhos de Deus e também precisamos despertar. Nós somos ajudantes, né, e nós somos ajudantes de Os Deus. ajudantes são colocados por Deus para são todos nós. Todos nós. Todos nós. Conforme eu falo assim, não existe dentro da criação divina ninguém especial. Tanto é que foi isso que ele fez. Falou, não, ninguém é especial, todos são especiais. Ele falou assim, não existe uma especialidade individual, entendeu? E todos são filho dele igual. Assim como Jesus é igual a nós. Quando você fala assim, não vou me colocar no mesmo patamar de Jesus. Não, ele fala que sim, que tem que ser, porque nós somos iguais a ele. Se existisse hierarquia dentre os filhos de Deus, preferência, Deus não seria justo com os filhos. Todos somos iguais. A lógica diz, Sim. faz sentido. Por que, por exemplo, um pai aqui, mesmo aqui no mundo das ilusões, ele não vai ter preferência para um filho? Ele não vai poder dar mais para um do que para outro? Ele dá igual para todos. Há um desequilíbrio. Ele dá igual para todos. Injustiça, talvez. Mesmo, por exemplo, um pai que você cria 5 filhos, você dá tudo para eles. A diferença é o que eles vão fazer com esse tudo. Tá? Tem um que vai enxergar isso de uma forma, né, total, divina e agradecida, e tem outro que não. Então, e aí não foi o pai que deixou de fazer, foi o filho que não está enxergando o que o pai fez por ele. Perfeito. Professora, vou pegar no seu pé. Agora a gente, com o decorrer da nossa fala, que a gente fica mais liberto, fica mais tranquilo. Então, já vou emendar uma outra pergunta. Sim. Dentro do que você falou, você disse que Jesus foi um modelo real para a gente, certo? Certo. Então, ao mesmo tempo, o Sen afirma que ele foi uma ilusão enquanto homem. Você comentou agora há pouquinho, esclarece novamente para a gente. O que quer dizer que ele foi uma ilusão enquanto homem? Porque o mundo do ego, do mundo da ilusão, o mundo que, por exemplo, onde ele assumiu aqui o personagem Jesus,
ele estava no mundo da ilusão. Então, ele não deixou, não tem como ele estar fora disso. Ele fazia parte do mundo das ilusões. Então, ele entrou no mundo das ilusões como um exemplo para a gente, de uma forma da gente sair dele. Então, ele mostrou para a gente o caminho e mostrou que nós somos incapazes de matar o Filho de Deus. O Filho de Deus é eterno e ele jamais morrerá, né? Perfeito. Na verdade, querida professora Rosângela, eu já havia entendido essa situação. Gostaria, né? A proposta era que você frisasse bem para ficar bem. É porque nem todo mundo, acho que já ouviu de repente isso, né? Quem está ouvindo há muito tempo começa a internalizar essas informações. De repente, para a primeira pessoa, a pessoa que está ouvindo pela primeira vez, ela causa nela uma estranheza. Mas se ela for verificar a fundo, ela vai ver o quanto tem sentido. Tá? Que fantástico. Aproveitando aqui, pessoal, a gente, ao término de cada publicação, de cada episódio dessa série A Outra Voz, a gente disponibiliza num comentário fixado na publicação no YouTube um e-book, mas um e-book específico e exclusivo sobre o assunto tratado naquele dia. É isso, certo, professora? Certo, isso. É bem interessante, não é? É bem didático? Bastante, nossa, isso. Quem está em busca de conhecer, né, é ótimo, né? Porque tem mais uma informação. O que é melhor? A pessoa ler o e-book antes ou depois, ou tanto faz, depois de assistir o vídeo? O que você sugere? Eu acho que depois de assistir o vídeo, ela consegue entender melhor, né? Porque ela vai ter as explicações, certo? Mas aí, depois de assistir o vídeo, depois de se inscrever no canal, por gentileza, isso nos ajuda bastante a fazer chegar ao maior número de pessoas. E continuando, professora... Bom, vou continuar aqui na parte da leitura. Nós estamos aqui no tópico 2. O nome de Jesus é o nome de alguém que foi um homem, mas viu a face de Cristo em todos os seus irmãos e se lembrou de Deus. Isso nós já falamos agora, que ele foi um homem que viveu no mundo das ilusões, né? Mas ele viu em todos os irmãos dele, em todos nós, ele viu a face de Cristo. A parte que Deus criou, a criação divina. Ele olhava para a gente e não via o ego. Ele foi a pessoa que transcendeu o ego. Tá? Bacana. Assim, ele veio a se identificar com Cristo, já não mais um homem, mas um com Deus. Por isso ele falava, né? Ele e o Pai, somos um, certo? Porque nós somos parte de Deus, nós somos o Filho de Deus, certo? Perfeito. O homem era uma ilusão, pois parecia um ser separado, caminhando por si mesmo, dentro de um corpo que aparentava manter o ser separado do ser, né? Do ser real, como fazem todas as ilusões. A gente se vê assim, a gente se vê separado uns dos outros, né? Tanto é que para a gente falar que todos somos um, fica difícil na nossa imaginação imaginar. E eu costumo dizer também que, por exemplo, quando há algum tempo atrás se falava, por exemplo, de Wi-Fi, por exemplo, falou assim, gente, nós vamos poder conversar com pessoas longe, vai estar tudo interligado, loucura, internet. Loucura. Ninguém ia entender, ia falar isso era uma loucura. Então, falar que nossas mentes estão interligadas, que nós somos interligados, hoje ainda é considerado uma loucura para a gente. Fica difícil entender. Entendi a analogia. Só um minutinho, professora. Traz um pouquinho esse microfone, um pouquinho aqui para mim, não, ao contrário. Isso, traz assim, porque tá tampando o seu lindo rosto aqui. Agora ficou bonitinho. Obrigada. Podemos continuar. Tá, vamos ver aqui onde eu parei para apresentar. Entretanto, quem pode salvar a não ser que veja as ilusões e as identifique exatamente como são. Então, a partir do momento em que a gente começa a olhar para o mundo e a identificar que é uma ilusão, a partir daí... ter a consciência de que é uma ilusão, aí é possível. Aí é possível. Aí você começa a... Porque você vai continuar no mundo das ilusões, mas vai
ter uma consciência diferente. Você vai se observar dentro do mundo das ilusões como se você fosse, tipo assim, o observador de si mesmo. Você sabe que você tem o controle das suas atitudes, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, tá? Você vai estar praticamente atuando dentro do mundo das ilusões. E o jeito de você sair desse mundo das ilusões é seguindo o exemplo do nosso Mestre Jesus, que é amando uns aos outros, que é vendo, se ver no outro, né? Nunca... É simplesmente a lei maior, amar a si mesmo como a todos, amar todo mundo como a si mesmo, certo? Que seria essa a lei maior. Porque quando você ama você e tudo, você não é capaz de fazer nada que seja ruim, correto? O amor é tudo, certo? Tudo. Eu queria já emendar uma próxima pergunta Pode aqui, falar. para fazer uma dinâmica um pouquinho diferente. Tá. Aqui nas minhas anotações está aqui, bloco 4. Jesus como irmão e não como ídolo. A pergunta é, como entender essa provocação do o 100? A frase é, perdoe Jesus pelas tuas ilusões. Tá. Dá para encaixar no contexto aí? É exatamente o que a gente estava falando, né? Perfeito. Tudo que a gente vê aqui no mundo é uma projeção nossa, tá? Então, mesmo quando seja Jesus ou seja um outro irmão nosso, quando você vai perdoar o quê? As ilusões. E que não tem, na verdade, perdão. Você não tem que perdoar nada, né? Porque, na verdade, tudo que é feito aqui no mundo das ilusões é o que o nome diz, é uma ilusão. Então, você perdoa pela tua projeção, pelo que você imaginou, entendeu? Porque foi imaginação, tudo que aconteceu foi uma projeção do homem, projeção nossa, certo? Bacana. Deixa eu continuar aqui nesse bloco. Mais uma, depois vamos voltar aqui para a leitura. Aqui está escrito assim, o que muda na nossa relação com Jesus quando deixamos de vê-lo como um mito inalcançável e passamos a vê-lo como um irmão? Reforça essa reflexão para gente. Isso. Quando a gente vê Jesus como um mito inalcançável, você está reforçando a separação, certo? Tá piorando as coisas, digamos assim? Então, quando você vê como um irmão, alguém que faz parte da tua mente junto com você, que basta você acessar e que ele está ali o tempo inteiro e que ele é um com você e com todos os seus irmãos e com o nosso Pai. Fica mais leve, mais fluido, muito mais. E que o amor dele, né, como ele transcendeu o ego, ele tem por nós um amor genuíno, divino, certo? E ele jamais nos abandona. E ele não ele quer ser tratado. Ele fala no livro o 100 que ele não ninguém tem que fazer reverência a ele, porque ele é um igual. Que se ele fosse diferente, o nosso Pai seria injusto. Perfeito. Certo? Então temos que olhá-lo como nosso irmão, nosso companheiro. Tá? Então Jesus não é o único ajudante, né? Não. Ele toma muitas formas com nomes diferentes e ele é um portador da mensagem, não o único. Sim. Estão certas essas afirmações? Sim, na verdade, que ele nos convida a compartilhar dores e alegrias com isso. ele. Na verdade, aí assim, não Jesus que toma nomes diferentes, né? Jesus foi um personagem, né? Cristo toma nomes que fica mais correto dizer assim, Cristo. Isso, Perfeito. Exatamente. Pois não. Vamos ver onde é que eu parei aqui. Se tiver alguma pergunta, pode falar também. Mas eu vou ver aqui o ser, como faz das ilusões. Deixa eu ver onde é que eu parei. Entretanto, quem pode salvar? Jesus continua sendo um salvador porque viu o falso sem aceitá-lo como verdadeiro. Então, ele viu o mundo das ilusões, que é o falso, tudo que é o mundo do ego, e não aceitou como verdadeiro, certo? Então, quando ele via alguém doente, quando ele via as coisas que aconteciam, ele não enxergava
aquilo como verdade. Porque ele sabia que a verdade era só o que Deus criou, só a perfeição. Então, ele enxergava a perfeição em todo mundo. Mesmo no doente, ele via só a saúde, por isso ele curava, certo? E Cristo precisava da sua forma para que pudesse aparecer aos homens e salvá-los de suas próprias ilusões. Então, por isso ele precisou da forma de homem, para que pudesse, né, aparecer para a gente, usar esse corpo que nós inventamos, que nós fizemos, para que ele pudesse, né, nos tirar, nos salvar das nossas próprias ilusões, tá? Perfeitíssimo. Umas perguntinhas aqui, e já peço desculpa desde já se estiverem fora do contexto. A afirmação, não há morte. Essa afirmação parece radical, não há morte. Como interpretá-la, embora já tenha dito aqui, né? Mas vamos reforçar isso. Como interpretá-la à luz do 100, que não há morte. E já engata outra, sobre a ressurreição. Que ressurreição é essa que o 100 nos convida a viver junto com Jesus? 2 perguntas em uma. A bola é contigo agora. Tá. Não há morte. Primeiro, quando eu falei que tudo que Deus cria é eterno e imutável, então é impossível algo que Deus cria morrer, certo? Tá. Deus criou em nós a nossa consciência crística, certo? Que é a nossa essência, a nossa, fala espírito, alma, amor, energia que nós somos. Isso nunca morre. Nós fizemos o especialismo, o ego. Nós criamos um corpinho para cada um, feito por nós, que não é de acordo com a vontade divina, certo? Então, esse corpo, ele acaba? Acaba. Mas a nossa consciência que está sonhando, ela está sempre entrando num corpinho e continuando. A gente só vai... Nossa consciência é eterna e nunca morre? Nesse sentido que não? Nesse sentido. Então, mas aí você fala assim, mas e o corpo? Mas é o seguinte, consegue imaginar que se a gente for entrar num assunto mais profundo de realidades paralelas, tá? E de falar sobre o tempo também, que o tempo não existe, você começa a questionar realmente as coisas, que a gente não para pensar. Se o tempo... Eu vou convidar você para pensar comigo agora. Vamos lá. Se o tempo não existe, presente, passado e futuro acontece ao mesmo tempo, porque é só o aqui e agora. Não existe essa linearidade que a gente imagina. Ela é vertical, é tudo aqui e agora. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, o passado, o presente e o futuro, correto? Tá bom. Então, se você for imaginar isso, você vai pensar que dentro dessas realidades paralelas acontecendo ao mesmo tempo, dentro dessas possibilidades de realidades que acontecem ao mesmo tempo, a gente, em alguma realidade, em algum espaço nesse meio, nós estamos morrendo, nascendo, correto? Ué, se está acontecendo tudo agora, pensa pela lógica, tá certo? Nascendo, vivendo, morrendo. Exatamente. E é por isso a explicação mais lógica de que a morte não existe. Porque se eu posso estar morrendo aqui, mas eu já estou nascendo lá. Você está entendendo? Entendi, perfeitamente. Porque é tudo aqui e agora. O tempo, ele é uma ilusão nossa também. Porque a eternidade é intemporal, não existe passado, presente e futuro. Porque se existisse também, Deus seria, Deus é e Deus será. Não, Deus é. Deus é. Deus só é. Só é, porque só existe o presente. Certo? Não será. Então, não foi, ele é. Por isso que fala, eu sou, né? Que a gente usa muito em meditação. Que eu sou o Filho de Deus. Eu sou a perfeição. E é sempre no presente. E é por isso também que a gente ouve falar muito, que a gente fala sobre lei de atração, né? Que a gente, por exemplo, atrai o que a gente pensa. E é realmente assim. Mas, na verdade, a grande verdade é que nós temos nesse espaço-tempo aí de mentira, na vertical, passado, presente e futuro, e realidades paralelas, todas as possibilidades nos foram dadas. Deus tem todas as possibilidades,
certo? Então, a gente está acessando o tempo todo, a gente acessa a realidade desejada conforme a nossa vibração. Então, se a tua vibração, você está vibrando na raiva, no desespero, você acessa a realidade em que você vai estar assim. Se você para e pensa, por isso que é bom você centralizar, parar, meditar, respirar e procurar ouvir a outra voz, você começa a acessar a realidade que condiz com aquela vibração sua daquele momento, que é de paz e de amor, de abundância. E você acessa essa realidade que ela já existe, ela só tem que ser acessada. Certo? Esse tipo de coisa ajuda a entender, por exemplo, a sua pergunta, por que não a morte? Porque quem vai escolher essa possibilidade se ele tem milhões de outras? Então, fica fácil entender, certo? Aí fala assim, tem gente que escolhe, bom, dependendo da vibração dele, ele pode escolher imaginar tá morto. Mas é uma escolha. Perfeito. É tudo dentro de uma escolha. A gente está escolhendo o tempo inteiro. Legal. Tá? Aproveitando o gancho, não a morte, então, que tipo de ressurreição é essa que o SEM nos convida a viver junto com Jesus? Já está implícita nas suas palavras, mas vamos refletir. A ressurreição é o seguinte, Cristo está em nós, dentro de nós. Certo? Cristo. O Cristo, porque nós somos a criação divina, consciência crística, Entendi. certo? O nosso ego, ele é como se eu queria que você imaginasse assim, como se fosse metade. Vamos supor que aqui está a consciência crística, que é o ego. O ego é que fala mais alto, ele grita o tempo todo. Faz a gente sentir raiva, faz a gente sentir depressão, faz a gente sentir sozinho, faz a gente... tudo. E aqui a voz, a outra voz, que é a voz crística que está dentro de nós, que é a nossa essência verdadeira, que o nosso verdadeiro eu, certo? Então, que é a ressurreição? É quando você transcende essa parte e ressurge e deixa só essa transparecer, que foi o que Jesus fez. Renasce para a nossa essência. Exatamente. Essa é a ressurreição. Então, Cristo renasce em cada um de nós, entende? Essa é a ressurreição. Legal. Temos algo mais aí para que queira ler? Pode ficar à vontade. Em sua completa identificação com Cristo, o Filho perfeito de Deus, que estou falando de Jesus, sua única criação, que é Cristo, né, e sua felicidade, nós somos a felicidade de Deus, para sempre com Ele e um com Ele, Jesus veio a ser o que todos vós têm que ser, que eu acabei de dizer. Quando você transcende o ego, renasce o Cristo. Legal. Tá? Ressurge o Cristo, né? Ele mostrou o caminho para que o sigas. Ele te conduz de volta a Deus porque viu a estrada diante de si e a seguiu. Ele fez uma distinção clara, ainda obscura para ti, entre o falso e o verdadeiro. Ele te ofereceu uma demonstração final de que é impossível matar o Filho de Deus. Também a sua vida não pode ser mudada de forma alguma pelo pecado e pelo mal, a malícia, o medo ou a morte. Nada pode mudar o que Deus criou perfeito. Fantástico. Aproveitando aqui, hoje não falamos de um homem do passado. Falamos da presença viva que Jesus representa quando aceitamos o Cristo em nós. A outra voz nos lembra que ele não queria tronos, queria apenas ser nosso irmão. E talvez quando deixarmos de exigir de Jesus o que nunca foi dele, ele nos mostrará o que sempre foi nosso. O caminho de volta para o amor. Certo? Errado? O que pode nos dizer? Certíssimo, né? Ele não quer reverência, nem ser adorado, nem que a gente se vê diferente dele. Ele quer que nós o vejamos como nosso irmão, tá? E o que ele falava pra gente, que nós somos capazes de fazer o mesmo que ele,
E exatamente, basta que nós sigamos o caminho que ele seguiu, olhar para os nossos irmãos e ver só a face de Cristo, certo? Então, aquela questão de ter a fé ao menos do tamanho de um grão de mostarda significa que a pessoa consiga ter a consciência mínima para que possa fazer o que ele... A partir do momento que você começa a entender isso, ver dessa forma, você já começa a ter uma predisposição para ver a verdade. E a verdade é perfeita. Então, você precisa de um pouquinho só. Porque, na verdade, como nós temos as nossas crenças que nos limitam, né? E muitos se agarram a essas crenças. Mas não é assim, mas não foi assim que eu aprendi, mas não é assim que está escrito. Isso cria bloqueios, entendeu? E um grãozinho de mostarda, um pouquinho que você fala, vou deixar isso daqui entrar um pouquinho na minha cabeça. Você vai ver que vai fazer toda a diferença. Que sensacional. Fique à vontade, temos mais... E por conseguinte, todos os teus pecados foram perdoados porque não tinham nenhum efeito. Tudo uma ilusão, certo? Então, foi isso que Cristo também quis mostrar pra gente, Jesus. Assim, não passavam de sonhos. Ressuscita com ele que te mostrou isso, porque lhe deves isso. A ele que compartilhou os teus sonhos para que pudessem ser desfeitos. Ele veio compartilhar com a gente para que nós pudéssemos desfazer dos nossos sonhos, né? Ele veio entrar no nosso mundo, né? E ainda os compartilha para estar em unidade contigo. Ele está sempre em unidade com a gente, tá? Que fantástico, hein, professora? Ele é o Cristo? É uma pergunta. Sim, junto contigo. Que lindo, né? É muito bom, né? Eu acho assim, é tão reconfortante se você internalizar isso e entender, eu sou o Filho de Deus. E falar isso... É muito forte, é muito sublime, transcende. Transcende. Sua breve vida na Terra não bastou para ensinar a poderosa lição que aprendeu por todos vós. Ele não foi suficiente para que todos nós despertássemos, né? Não foi. Ele permanecerá contigo para conduzir-te do inferno que fizeste a Deus. E quando unires a tua vontade à sua, que é a vontade que é de Deus, o teu modo de ver será a sua visão. Nós vamos ver através da visão de Cristo. Vai olhar para as pessoas e vai ver como Cristo Jesus nos via. Vai ver só perfeição, saúde, vida, amor. Só isso. Tá? Bye bye ego. Bye bye ego. Bye bye ego. Pois os olhos de Cristo são compartilhados. Caminhar com ele é tão natural quanto caminhar ao lado de um irmão que conheces desde que nasceste. Pois é isso, de fato, que ele é. Alguns ídolos amargos foram feitos dele que apenas queria ser um irmão para o mundo. Quer dizer, foi feito ídolos para ele que apenas queria ser um irmão, tá? Perdoe pelas tuas ilusões e veja que irmão querido ele pode ser para ti, pois ele dará descanso à tua mente, afinal, e a carregará contigo até o teu Deus, né? Esse descanso realmente, porque quando você sabe a verdade, e essa verdade de que nós estamos no mundo das ilusões, somos o Filho de Deus, Cristo está em nós, nós somos o Cristo, somos criados à imagem e semelhança de Deus, que é puro amor. Seres perfeitos. É reconfortante, você descansa, né? Nós estamos cansados, né? Quando a gente está no mundo das ilusões e vendo, né, a guerra, a batalha, a disputa, a gente se cansa, certo? E essas palavras é como se fosse um oásis, né?
onde você relaxa. Que sensacional. Temos mais aí nos Tem, slides? sim. Pode ficar à vontade. Ele- As perguntas aqui já esgotaram. Ah, é? Se surgirem outras aqui Sim. no caminhar aqui? Ele é o único ajudante de Deus? De fato, não. Pois Cristo toma muitas formas com nomes diferentes até que a sua unicidade possa ser reconhecida. A nossa unicidade, todos nós somos o Cristo, certo? Então, enquanto isso, a gente vai tendo os nossos nominhos, né? Mas Jesus é para ti o portador da única mensagem de Cristo sobre o amor de Deus, certo? Não precisas de outra. É possível ler as suas palavras e beneficiar-se delas sem aceitá-lo em tua vida. Basta ler, não precisa nem aceitar, e você já se beneficia, certo? Legal. Mas ele te ajudaria ainda um pouco mais se compartilhasses as tuas dores e as tuas alegrias com ele, e deixasses ambas para achar a paz de Deus. Porém, ainda é a sua lição o que ele gostaria que aprendesses. Acima de tudo, e é a seguinte: qual a lição que ele mais gostaria? Não há morte, porque o Filho de Deus é como o Pai. É forte, ó. Não há morte, porque o Filho de Deus é como o Pai. Nada que possas fazer pode mudar o amor eterno. Esquece os teus sonhos de pecado e culpa e vem comigo para compartilhar a ressurreição do Filho de Deus. Vamos ressuscitar o Filho de Deus em nós. E traze contigo todos aqueles que ele te enviou, para que cuides deles, assim como eu cuido de ti. Essa é a mensagem que ele gostaria que a gente não esquecesse. Que bacana. E é isso. Com a mensagem final. Maravilhoso. Estamos agora chegando ao finalzinho do Sim. segundo episódio Sim. de talvez centenas ou milhares de outros episódios, porque é uma filosofia muito ampla, muito importante e abrangente. A gente não vai esgotar. Jamais, em algumas horinhas De jeito de nenhum. gravação. Pois Mas é. temos o propósito de trazer aos pouquinhos, em doses Sim, homeopáticas, exatamente. trazer esse conhecimento, essa inteligência. E vou pedir para a professora, vou sugerir, logicamente, para os próximos episódios, a gente, além de trazer informações, conceitos novos, a gente ir reforçando aquilo que já foi dito nos episódios anteriores, de uma forma bem didática, para a gente entender e a gente fortalecer esse propósito. Qual é o nosso propósito aqui? Não é trazer essa mensagem do 100 na sua integralidade? Eu vou dizer que o nosso propósito é despertar. Despertar. Resumindo tudo. Resumiu em uma palavra. Exatamente. Que bacana. Então, galerinha, chegamos aqui ao final do segundo episódio da nossa série especial A Outra Voz, agradecendo novamente, imensamente, com o coração, a alma, a nossa professora querida Rosângela. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima.